Bom dia, meus amores! Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de matemática, a gente vai trabalhar com algumas dicas de subtração com reserva e de divisão, que vão nos ajudar a responder de maneira mais simples questões que às vezes a gente tem certa dificuldade. Então aqui eu preparei para vocês algumas operações onde eu gostaria de explicar e dar algumas dicas de como resolver. No caso aqui, a gente tem uma subtração com reserva. Então, a gente já entende que nós precisamos pedir emprestado. Então, aqui eu tenho 357 menos 139. Como é que eu vou fazer aqui? Eu não posso retirar 9 de 7, não é verdade? Eu não posso retirar. Então, eu tenho que pedir emprestado. Vou pedir emprestado ao 5. Vou pedir 1. Então, 5 passa a ser 4. E o 7 que eu pedi emprestado passa a ser 17. E aí eu tenho 17 menos 9. Quanto é que eu vou ficar? Eu costumo ensinar aos meus alunos que a gente pode utilizar a seguinte maneira. Eu já tenho 9. Quanto é que eu falto para chegar em 17 se eu já tenho na minha mão 9? Aí a gente começa a contar a partir do 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu falto 8 elementos para chegar em 17, já que eu já tenho 9. Aqui agora, eu tinha 5, emprestei 1 ao 7 para que eu conseguisse tirar 9 de 17. E aí o 5 se tornou 4. 4 menos 3, quanto é que é? 1. Então, eu coloco 1 aqui. E aqui, eu posso, não posso subtrair normalmente? Então, 3 menos 1. Quanto é que é? 2. Então, aqui a gente teve um exemplo simples de subtração com reserva, quando eu peço emprestado, tá? Então, vejam, eu gostaria de mostrar para vocês um slide. Olha aqui esse slide. Subtração, pede emprestado ou não? Subtração com reserva. Aprendendo a fazer a subtração com reserva, podemos efetuar qualquer subtração. Como fazer para subtrair se o número de cima é menor que o de baixo? A gente pede emprestado, não é verdade, meus amores? Aqui tem um exemplo, 357 menos 139, que a gente já respondeu, que a gente já tem a resposta. Só que aqui a gente tem um próximo exemplo, que é 731 menos 699. Como é que vai ficar? Vamos fazer essa operação? Vamos pedir emprestado? Então, vamos lá. 731 menos 699. Eu não posso tirar 9 de 1, não é verdade? Então, eu tenho que pedir emprestado para quem está do lado. A gente sempre pede emprestado a quem está do lado. Então, o 3 passa a ser 2 e o 1 passa a ser 11. Quanto é que falta de 9 para chegar em 11? 2. 2 menos 9, eu posso? Não, né, gente? Eu não posso. Então, o que é que eu faço? Peço emprestado ao 7, que passa a ser 6, e o 2 agora passa a ser 12. 12 menos 9. Quanto é que falta? Quanto é que sobra? 3. E 6 menos 6, 0. Então, eu tive novamente um exemplo de subtração com reserva, onde eu estou pegando o emprestado aquele termo, aquele numeral que está depois do elemento, tá? Que vem depois, tá? Então, pedir emprestado. Então, utilizando desse conceito, a gente vai agora trabalhar com uma subtração com reserva ou de pedir emprestado no caso especial, que é quando, olha, a gente tem zeros. E aí, como é que a gente vai responder isso aqui? Eu tenho vários zeros. Estou na dúvida de como é que eu vou responder. O que é que a gente faz aqui? Eu tenho o seguinte aqui. 2, eu não posso tirar 3, não é verdade? Então, eu tenho que pedir emprestado. Então, o que acontece aqui? A gente vai fazer o seguinte. Eu, teoricamente, tenho que pedir emprestado
ao número que vem depois do 2, não é verdade? Só que o número que vem depois do 2 é o 0. E eu não posso pedir emprestado ao 0. Então, eu tenho que pedir emprestado ao número que vem depois do 0. Mas também é um 0. Eu não posso pedir emprestado a esse número. Mas eu posso pedir emprestado a esse número aqui, ao 4. Então, o 4, ele vai emprestar 1 a esse 0 aqui. Porque eu só posso pedir emprestado aos números que vêm depois. E o 4 passa a ser 3. E esse 0 aqui passa a ser 10. Então, agora, esses 10 aqui pode emprestar aqui. E aí, ó, ele passa a ser 9 e aqui passa a ser 10. Certo? E agora, eu posso, não posso não, pedir emprestado aqui? Não posso? Posso sim. Então, aqui agora passa a ser 12 e aqui passa a ser 9. Então, 12 menos 3. Quanto é que eu tenho aqui? Utilizando aquela regra que a tia Carla falou. Já tenho na minha mão 3. Quanto é que falta para chegar em 12? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faltam 9. 9 menos 4. Quanto é que fica? 5. 9 menos 3. Quanto é que fica? 6. E 3 menos 1, quanto é que fica? 2. Então, essa foi a resposta. A gente sempre deve pedir emprestado ao número que vem posteriormente, tá? Eu não posso pegar esse número aqui e pedir emprestado aqui ao 4. Porque o 4 não vem depois desse 0 aqui. Certo? Então, agora eu queria mostrar para vocês outros exemplos de subtração com reserva, tá? Então, vou colocar aqui no slide outros exemplos para mostrar para vocês. Olha isso aqui. Eu tenho o seguinte exemplo. Imagine a seguinte situação. Você deseja comprar um brinquedo que custa R$25. Para isso, você quebra o seu porquinho, mas o dinheiro não é suficiente. Você tem apenas R$19. Nesse caso, o que você faria para comprar o brinquedo? A ideia mais prática é procurar alguém que tenha mais dinheiro e que possa emprestar. Imagine que um amigo tenha R$20 e que ele decida emprestar-lhe o dinheiro. Ele empresta R$6, que é o que você precisa, e ainda fica com 14. Na matemática, quando precisamos subtrair um valor e não conseguimos, podemos pegar emprestado. Prática conhecida também como subtração com reserva. Antes de fazer exemplos de subtração com reserva, vale relembrar que 10 unidades é igual a uma dezena, 10 dezenas é igual a uma centena e 10 centenas é igual a uma unidade de milhar. Então, meus amores, agora que a gente já viu exemplos de subtração com reserva, tá? Já vimos o caso especial da subtração com reserva quando possui zeros. Agora eu gostaria de trabalhar com vocês a divisão, que eu ainda sinto que é uma operação que a gente tem certa dificuldade. E eu queria passar para vocês algumas dicas de como trabalhar com a divisão, certo? Então, a gente tem aqui o seguinte. Vamos começar com uma divisão simples, tá? Uma divisão onde o divisor vai ter um único elemento. Vale lembrar que, e eu sempre gosto de falar, o nome dos termos da divisão. O 6 recebe o nome de divisor, porque é aquele que divide. 156 é o dividendo, tá? O resultado que a gente vai ter aqui é o quociente ou produto. E nós temos o resto, que é quando sobra ou não, tá? Então, vamos resolver essa divisão aqui. Eu tenho nessa divisão os seguintes elementos. 156 dividido por 6.
Como é que vai ficar isso aqui? Vou começar a dividir por 15, né? Para ficar mais fácil para mim. E aí eu tenho o seguinte. 15 dividido por 6. Quanto é que é? Eu sei que 6 vezes 2 é... Eu sei que 6 vezes 2 é 12. E eu sei que 6 vezes 3 é 18. Então, 18 passa, não é verdade? Mas eu sei que 6 dividido por 6 vezes 2 é 12. Não passa, se aproxima. Então, 15 dividido por 6 vai dar 2. E aí a gente tem aquela regra básica, porque a gente multiplica o quociente pelo divisor e joga lá embaixo do dividendo e vem subtraindo. Então, 2 vezes 6 é igual a 12. Aí a gente faz dessa forma. Aí eu tenho 5 menos 2, 3. 1 menos 1, 0. Desce o 6. Lá na multiplicação do 6, quanto é que é 6 vezes quanto que vai dar 36? Porque vocês sabem que a multiplicação é a operação inversa da divisão, não é verdade? E que a gente consegue fazer essas resoluções, né, utilizando muito da multiplicação, já que ambas são operação inversa. Multiplicação é a operação inversa da divisão e a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, o que acontece aqui? 36 dividido por 6, gente, é igual a 6, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Trinta e seis menos 36 igual a 0. Então, aqui eu tenho o resto. Então, nos termos da divisão, eu tenho o 6 aqui, o seu termo é divisor. 26, que é o resultado, é o quociente. 156, que é aquele número que a gente vai dividir, é o dividendo. E o resto é o resto. Quando uma conta de divisão não sobra nenhum resto, ela é chamada de conta exata. Quando o resto é igual a 0. Ela é exata. Isso vocês já sabem. Mas quando o resto é igual a 1, a 2, sobra algo, essa conta recebe o nome de inexata. Certo? Então, aqui a gente viu um exemplo de divisão com um único termo, tá? Um único termo eu dividi, tá? No divisor, só tem um único divisor. Agora, a gente vai para um exemplo de divisão onde eu tenho dois termos aqui, ó, tá? No divisor, certo? E aí eu tenho 32 dividido, 323 no caso, dividido por 12. Só que para ficar mais fácil para a gente dividir, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente vai separar aqui, 32. Porque fica mais fácil para a gente dividir por 12. Eu sei que 12 vezes 2 é igual a 24. Eu sei disso. E eu sei que 12 vezes 3 é igual a 34. 34 passa. Não é verdade, gente? 34 não passou? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar o número que se aproxima. E percebam que eu sempre estou utilizando muito da multiplicação. A multiplicação está sempre muito presente quando a gente está resolvendo contas de divisão. Porque, como tia já disse a vocês, a multiplicação é a operação inversa da divisão. E a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, elas andam juntas. Então, aqui eu tenho o seguinte. 32 dividido por 12, eu não tenho uma conta exata, mas eu tenho quem se aproxima, que é 2. 2, olha, multiplicado por 12, 24. Coloca aqui, ó. E aí, querendo ou não, nessa subtração, a gente vai ter que pedir emprestado ao número que está do lado do 2, que é quem? O 3. Então, 3 passa a ser 2 e o 2 passa a ser 12. 12 menos 4. Como é que fica? Já tem um 4 na minha mão. Como é que fica? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
8. Vamos fazer de novo? Já tenho 4 na minha mão. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8. 2 menos 2, 0. Desce o 3. 83. Qual número multiplicado por 12 dá igual a 83 ou se aproxima? Eu sei que 12 vezes 3 é 34. 12 vezes 4, eu vou ter 48, tá? 12 vezes 5, eu vou ter 60. 12 vezes 7, eu vou ter, deixa eu fazer aqui do lado para não errar. 12 vezes 7, 84. Então, passa e passa muito. O que se aproxima é 12 vezes 6. Que vai dar 72. Então, é o que eu vou colocar aqui. Mas só para ter certeza. 12 vezes 6, 72. 12 vezes 7, isso mesmo. Então, vai ser a 6. 6 vezes 12, 72. 3 menos 2, 1. 8 menos 7, 1. Não tenho mais o que dividir. A conta finaliza aqui. E a resposta deu 27. Essa divisão, ela foi exata ou inexata? Foi uma divisão inexata. Porque lembra que eu disse a vocês que quando sobra um resto, essa divisão se torna inexata? Então, ela foi inexata. Sobrou um resto. O resto não foi 0, né? Então, ela foi inexata. Agora, eu queria mostrar para vocês alguns slides falando sobre a divisão, dando mais dicas sobre, tá? Então, aqui eu tenho o seguinte. Então, aqui eu tenho o seguinte, aqui. Compreender a divisão. Aqui eu tenho, olha, uma divisão simples, tá? Ela não é uma divisão com 2 elementos, ela é uma divisão com um único elemento só. E eu tenho aqui 47 dividido por 3. Vejam que aqui o 4 está no lugar da dezena e o 7 está no lugar da unidade, que é uma coisa que a gente já fala há muito tempo. Aí aqui tem esse exemplo, né? 47 dividido por 3, que é igual a 15. Esse resultado aqui, 15, que é o quociente ou o produto, 2, que é o resto. E a gente percebe que essa é uma conta inexata. Por que é inexata? Porque ela sobra, não é verdade? Então, aqui temos uma tabuada, que é a tabuada do 3. E uma coisa que eu quero aconselhar vocês também, que vale muito a pena, principalmente se a gente estiver fazendo uma divisão, onde o quociente, o divisor, for de um único elemento, que no caso aqui 3, no outro caso que a gente falou 6, 5, 4, enfim, gente, for de um único elemento, façam toda a tabuada desse elemento, porque olha aqui, ó, foi feito ao lado toda a tabuada do 3. Então, ele foi vendo qual era o número que se aproximava, qual era o número que batia, né? Porque, como eu sempre falo, né, a multiplicação, ela tá atrelada, ela é a operação inversa da divisão. Então, por isso que vale muito a pena a gente fazer a tabuada, né, da multiplicação. E aqui tem um exemplo. Cada caixa levou 15 maçãs e 2 sobraram, porque não é possível repartir 2 maçãs inteiras para 3 caixas. Espera que eu tô trazendo para vocês, que é o mesmo, né? Que voltou. Então, é isso aqui, tá?
E uma dica, né, como eu falei, sempre façam a multiplicação, né, do número, façam a tabuada, porque isso vai ajudar muito vocês. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá, da nossa aulinha de hoje, dessa forma diferenciada que eu resolvi gravar para vocês hoje, porque eu queria trazer um conteúdo de uma maneira diferenciada para vocês. Deixa eu aparecer aqui para finalizar o vídeo. Oi, gente! Espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo de hoje. Foi um prazer enorme pra tia fazer esse vídeo pra vocês. E é isso, tá, meus amores? Um beijo, um cheiro. E até segunda-feira, se Deus quiser. Descansem. Tenham um ótimo final de semana. E é isso, tá? Um beijo, um cheiro. Tchauzinho!